Olá pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast jurídico e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que abrange todas as esferas da sociedade, que é como tornar os direitos fundamentais à igualdade mais efetivo no Brasil. Eu sou Camille, apresentadora e estudante de Direito da Unijorge, segundo semestre. Eu sou Felipe, apresentador também, aluno da Unijorge, também no segundo semestre. E nós vamos bater um papo aqui sobre o que está previsto na Constituição e como esse direito fundamental pode se tornar mais efetivo no dia a dia, né? Exatamente. Nós hoje vamos dividir a mesa, nós temos aqui os nossos convidados e vamos bater esse papo com Giovana, Antônia Vitória, Laísa, Aline Ribeiro, Laísa Nanda, Eldeli Rose, Larissa Souza, Regilânia Soares. Vamos lá. Para iniciarmos, para adentrarmos nessa temática, nesse assunto extremamente profundo, eu gostaria de entender como o que o direito quer dizer com igualdade, igualdade formal, igualdade material. Como é que funciona? No caso, a igualdade formal é a que está positivada em lei, no artigo 5º da Constituição Federal. É uma formalização. Já a material é como se fosse a concretização desse direito. Seria como se fossem políticas públicas de socialização, porque assim, existe um público que é marginalizado na sociedade, que não tem esse acesso, não tem esse direito, entendeu? Porque está positivado lá, mas não está materializado. São o público negro, o LGBTQIA+, as mulheres, as pessoas com deficiência. Então a gente precisa dessa efetivação desses direitos, que seria o direito à igualdade material. Ou seja, tratar todo mundo igual, exatamente da mesma forma, correto? Correto. É porque é muito difícil, né, a gente praticar o que está na teoria. Sim. Na teoria é muito fácil, é muito... Na prática é difícil, porque quando a gente coloca em prática a gente vê dificuldades, né? Lembrando que a gente tem que tratar os iguais como iguais, né? E os desiguais dentro das suas desigualdades, porque senão o direito não funciona. Senão as leis não vão funcionar, porque se eu tenho uma necessidade especial e eu não adaptarem aquela necessidade para mim, como é que eu vou conseguir competir com igualdade ou com equidade com pessoas que não têm essa mesma dificuldade que eu, né? Sim. Perfeito. E falar de igualdade no direito constitucional é expor sistematicamente, né, esse direito constitucional dos oprimidos e dos excluídos, né, dos marginalizados. Exatamente. Então vai tratar ali os iguais, na medida das suas igualdades, desigualdades. Perfeito. E eu queria falar um pouco mais sobre as políticas públicas, como é que elas funcionam, como é que vai trazer essa igualdade através das políticas públicas e se ela é efetiva nos dias de hoje. Assim, eu acredito que o problema é muito profundo e existe uma negligência e também uma falta de interesse em mudar essa realidade. Mas assim, para citar uma política pública que eu acho efetiva ou ao menos redutora de danos é a lei de cotas, que traz oportunidades para quem não teria de forma nenhuma se não fosse obrigado. E eu acho que isso é um exemplo de igualdade material. Tratar os desiguais na proporção da sua desigualdade. Porque se fosse de forma solta, nunca que essas pessoas teriam acesso à universidade. Teriam essa oportunidade, né? Sim. E mais assim do que conseguir reparação para a lei de cotas, né? É a gente conseguir colocar pessoas em lugares que elas jamais estariam se não fossem as políticas públicas, se não fosse o direito positivado, que tornam essas questões, essas possibilidades das pessoas serem iguais ou estarem ocupando lugares que antes elas não teriam condições de ocupar. É por isso que é importante a lei de cotas dentro da política para as mulheres, as cotas raciais, as cotas para deficientes. Porque é importante lembrar que nem todo mundo parte do mesmo lugar, né? Exato. E as pessoas esquecem disso. E é dessa forma que a gente consegue, né, fazer a justiça. E o que é mais incrível é que ainda tem pessoas que não entendem, né, como é que funcionam essas cotas raciais, essas cotas sociais, e ainda acham injusto. Agora um tema
polêmico, né? Porque vocês acham... Agora eu lanço uma pergunta para todos e gostaria que vocês se sentiam à vontade de responder. Vocês acham que as cotas alcançam todo mundo? Não. As cotas são 100% justas ou tem erros? A gente tem que ver também com base no que é justo. O que seria justiça para você? Também tem isso, porque o que é justo para mim pode não ser justo para você. Depende muito do ponto de vista de cada um. Sabe, a cota é uma inclusão para pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que a ampla concorrência. Então, assim, para as pessoas que vieram da ampla concorrência, pode não ser justo. Mas para as pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar uma boa escola, não tiveram as mesmas oportunidades, pode ser justo sim, então depende muito do ponto de vista. Então você acha que não é um certo tipo de privilégio para algumas pessoas? É reparação, não É uma reparação. É como se fosse uma corrida em que a pessoa já correu, já está lá na frente e a gente ainda está no ponto de partida. Exatamente. Então é desigual. Fora que, como ela falou, depende muito, porque às vezes a cota não chega para todas as pessoas. Tantos e tantos casos que a gente vê aí na internet, na mídia, de pessoas que não são, né, pro nível de cotas, usando as cotas raciais, sociais, entre outras. Eu vejo a cota também como uma forma de distribuir essa diversidade que a gente tem dentro do Brasil. Então, se a gente não tiver as cotas, fica muito mais difícil que pessoas alcancem determinados lugares, como eu já falei. E isso é importante porque, assim, a gente ter pessoas que nos representem em determinados lugares. A gente não quer só ser representado por uma classe social, por uma etnia, por um gênero. A gente quer se sentir representada no outro. Mesmo que quando a gente não chegue lá, porque isso também é um incentivo. Sim, com certeza. Representatividade leva ao empoderamento, que hoje em dia não é visto e não é falado da forma como deveria ser falado. Um empoderamento não só de pessoas pretas, mas também de pessoas indígenas, tupinambás, tapajós, entre outros. Fora que falar de meritocracia num país como o Brasil é ilusão. A gente vem de uma sociedade que meritocracia não existe. Mas o que tem que ser importante, né, é a igualdade mesmo. Entendeu? O principal objetivo é a igualdade. Então nas cotas a gente tem que buscar a igualdade para todos. Exatamente. Não é um privilégio, até porque a porcentagem que é destinada a cotas ainda não abarca todas as pessoas que de fato precisam daquelas cotas. Então ainda fica um saldo devedor. Até porque a população brasileira é majoritariamente baixa renda, negra, a maioria da população é mulher. Então vocês acham que deveriam ter, digamos, 80% cota e 20% ampla? Não. Então, como vocês acham que deveriam ser correto as cotas no Brasil? 50-50, eu acho. Nem isso, na verdade, eu acho que deveriam ter outras políticas públicas que, juntamente com as cotas, mudassem a realidade do Brasil. Porque as cotas sozinhas não é capaz de mudar a realidade do Brasil. O buraco é muito mais embaixo, tem que começar da base, como a gente falou. Exatamente. Vamos seguir, senão é um assunto é muito amplo, vamos apertar bastante. E é polêmico, né? É polêmico, é muito polêmico. Vamos lá. Eu cheguei a pesquisar sobre esses assuntos e eu vi que existem algumas jurisprudências em relação ao STF que já tomou algumas decisões muito importantes sobre a igualdade. E eu queria que alguém pudesse contribuir com algum conhecimento que talvez tenham de alguma jurisprudência, de alguma decisão que já tenha sido a favor, que venha ainda mais legitimar essa igualdade na nossa sociedade. Trazendo agora para o âmbito, né, homoafetivo, na STF tem vários recentes, inclusive a questão do casamento homoafetivo, que é comparado, né, às relações estáveis. Então foi um grande êxito no sentido do público LGBTQIA+, que foi o que a colega já falou anteriormente. Então, assim, quando a gente fala do direito, a gente não fala só da questão da reparação, muitas vezes histórico-financeira, mas também da questão da identidade. Então, exatamente, que eles queriam o reconhecimento da identidade do que eles são. Então não é só a questão financeira. Então a gente vê como abarca, né, tantas outras coisas. E eu vejo essa questão, o quanto é importante a gente saber o nosso papel
dentro da sociedade, e aí trazendo para esse viés agora, a questão das instituições, das faculdades, da sociedade em geral como um todo, nós como cidadãos, nós como alunos, né, estudantes de direito, o quanto a gente precisa cada vez mais também exercer nosso papel é fundamental em relação a isso. Principalmente quando a gente for julgar, né, a gente vê amparar essas pessoas minoritárias, público minoritário, públicos que muitas vezes a gente vê na questão do negro, né, na sociedade, que não é o mesmo tratamento. Existe uma seletividade intencional. Porque não é natural isso. Isso, na verdade, se naturalizou. Se naturalizou, mas é intencional. Aonde o negro ocupa os mesmos lugares, o branco, a elite, continua nos mesmos lugares. Então, assim, é uma seletividade intencional, inclusive dentro do próprio judiciário. E sobre esses julgados que... estrutural. Perpetua a desigualdade. Perpetua, exatamente isso. E essa visão, ela vai muito mais além do jurídico, das leis, porque até que haja todas as políticas públicas que abarquem, que abracem todas as minorias, infelizmente a sociedade, ela carece de educação. Isso. Ela carece de educação. Então, assim, quando um negro, como você citou, estiver ocupando o mesmo ambiente, o mesmo espaço que um branco, ele vai se sentir incomodado. E isso, como você citou, vai perpetuar, vai espalhar ainda mais a desigualdade na sociedade. Então, é muito importante, realmente, a questão da educação como base. A gente estava até comentando mais cedo, antes de começar, sobre exatamente a questão da educação, né? Eu acho que é uma situação muito mais complexa do que falar que o Estado ele precisa interferir na educação. Porque quando a gente fala de educação, a gente fala num todo. Porque como um país subdesenvolvido, como eu estava falando com as meninas mais cedo, é muito difícil que a população se atente a questões do direito, dos seus próprios direitos, como está na Constituição e tudo mais, quando a gente tem coisas mais importantes para se preocupar, como a subsistência, né? Perfeito. É muito difícil a gente cobrar da população, que majoritariamente é uma população de baixa renda, é uma população pobre, é uma população negra, periférica. É muito difícil a gente cobrar questões do direito em si, quando a galera só está preocupada em colocar comida na mesa. Então você acha que, além das leis, a educação também pode tornar a igualdade real? Com certeza. É o essencial. Eu acho que tudo começa pela educação. É a base. Perfeito. Deveria ser inserido, né? O conteúdo sobre os direitos humanos, a igualdade, gênero e combate de racismo no currículo escolar. Exato. Perfeito. Até sobre os nossos direitos constitucionais mesmo. Pra gente já crescer com o entendimento do que a gente pode, quais são os nossos direitos mesmo. A educação mas pra financeira também é outro exemplo. Sim. Deveria ser inferido. Mas é o que eu posso dizer, né? Para isso se tornar realidade, isso tem que se tornar uma prioridade. Entendeu? Nossos governantes, eles têm que ter isso como uma prioridade e moldar nossa sociedade para um futuro melhor. Aí eu te desafio, porque a questão não está só nas políticas públicas e nem na Constituição, porque a nossa Constituição é linda. Se a gente olhar, dá vontade de chorar. Agora, cadê a intenção de cumprir? Sim. Cadê a intenção de cumprir? E essa intenção deve partir do individual, tem que partir de mim para fora, do mundo que eu quero para viver, do mundo que eu quero que minha família viva, das oportunidades que eu quero que pessoas tenham. Então, assim, eu dentro do meu privilégio branco, eu jamais posso desprezar ou desconsiderar de que para o negro é muito mais difícil chegar, apesar ele pode estar na mesma classe social que eu. Agora, as oportunidades para mim vão ser diferentes. Vão ser diferentes. E se eu não me colocar neste lugar de saber que existe o privilégio branco, porque existe o racismo, e uma coisa é antítese da outra, se uma coisa se coloca, se opõe contra a outra, e eu quiser usar sempre, sobrepor o meu privilégio branco sobre uma pessoa que está em pé de igualdade comigo, às vezes em maior conhecimento, maior estudo, e eu quiser sempre usar essa vantagem para prevalecer em locais de poder, em locais de ascensão, em relação ao outro, então nada muda. Desde quando isso não parte de mim. Não parte de mim. Então não é só o papel,
não é só a formalidade. Precisa existir a materialidade. E tem que existir, começar daqui, ó. Começar da individualidade. Nós, como estudantes de direito, temos essa obrigação de começar a transformar o nosso caráter. O nosso caráter a partir de agora. A partir de agora, como pessoas que serão operadoras do direito futuramente. Para que a gente lá na frente, que hoje critica talvez algumas atitudes do judiciário ou de operadores do direito, que a gente não seja mais um. Até porque a gente entra no tópico que a educação é um direito fundamental. Mas também a gente tem que entender que é interessante que a população, a base da população, ela entenda sobre os seus direitos. Isso. Tem que ter uma certa instrução. Exatamente. Entendeu? É interessante para os governadores. Não é interessante. É interessante que a gente realmente Porque reconheça. quanto mais conhecer os direitos, mais vão cobrar. Exato. Porque o negócio de conhecimento é poder. Conhecimento é isso. Exatamente. O conhecimento liberta. Exatamente. Então é um posicionamento estratégico, né, da política do nosso país, infelizmente, não investir tanto, né, em educação, justamente para poder conseguir ter ali uma massa de manobra, para conseguir manipular, né, para A conseguir população manobrar, não vai fiscalizar tanto. Porque eles não vão ter conhecimento do que realmente é o direito. Que é o que Porque acontece, se falar, né? tem direito, mas que direito? Como é que eu chego a esse acesso a esse direito? Como é que eu vou lá exigir meu direito? Não tem noção. Um exemplo muito legal disso é a ditadura militar no Brasil. Se você parar para conversa com as suas avós. Eu já perguntei para minha avó, que é uma mulher analfabeta que morava no sertão. Você sabe o que é a ditadura? Não sabe. As pessoas não conhecem o que foi a ditadura militar no Brasil porque não Eu fiz tem essa o pergunta à minha mãe conhecimento. também. Ela disse assim, eu estava terminando o meu... Estava fazendo meu vestibular, mas não me afetou em nada. Ela só falou isso. Não afetou porque ela não via. É As isso, pessoas ela não estavam viveu, politizadas, eram muita gente pessoas sabe ali. por cima, não Não tem o que a gente tem hoje, acesso à informação. Isso. A gente, tipo assim, o que estava acontecendo em outros lugares chegava muito mal. E chegava aos o que eles ouvidos das queriam. pessoas. Chegava, tipo, num telefone sem fio. As pessoas politizadas eram as pessoas da elite. Sim. Eram as pessoas que tinham acesso à informação, à educação, exatamente. Agora eu pergunto a vocês também. E o papel da mídia nisso aí? Você acha que a mídia trata de uma forma positiva ou negativa a questão dessa inclusão, né? A igualdade social no Brasil? Provavelmente eles podem manipular, né? Tem um poder de não só manipular, mas também de influenciar a grande população. Eu acho muito legal que o parágrafo 1º da Constituição fala que todo poder ele vem do povo. Sim. Então, depende muito de como a sociedade ela impõe isso à mídia. Porque a gente já teve episódios de opinião popular que era de uma forma e a mídia mostrava da forma que a pessoa queria. E quando a sociedade ela se impõe, a mídia ela vai atrás, porque senão quem sofre é ela. Aí que entra a necessidade e a importância dos movimentos sociais. Exatamente. Os movimentos sociais foram o que conquistou, onde a gente teve todas as conquistas, desde as conquistas femininas das mulheres, com o direito ao voto e com outros direitos mais que a gente foi ganhando, como as leis vão mudando, como as leis vão se transformando com o tempo, e são os movimentos sociais. E a mídia tem grande importância nisso, porque antes os movimentos sociais aconteciam muito nas ruas. E hoje os movimentos sociais estão pautados nas redes sociais. Onde você tem direito à divergência, onde você diverge, converge no mesmo espaço. Então, assim, é importante que existe esse espaço aberto de conversa, em rodas de conversa, para que a gente também, como movimento social, como grupo social, que a gente possa trabalhar essas desigualdades e também inserir a igualdade dentro do nosso contexto. É veículo de informação, né? Porque a desigualdade ela sempre existiu. Ela está sendo pautada agora, por isso que está tendo mais força nas mídias sociais. E hoje tem a questão, né, das redes sociais, né? Todo mundo, querendo ou não, uma grande parte da população tem acesso às redes sociais, então o conhecimento chega para todo mundo ou para grande parte. Mas aí que entra a questão, chega como? Isso. Qual é a forma que vai chegar esse conhecimento? Do mesmo jeito que chega conhecimento, também chega desinformação, né? E a mãe, né, das redes sociais, né? Todo mundo, querendo ou não, uma grande parte da população tem acesso às redes sociais, então o conhecimento chega para todo mundo ou para grande parte.
Mas aí que entra a questão, chega como? Isso, Qual é a forma que vai chegar esse conhecimento? do mesmo jeito que chega conhecimento, também chega desinformação, né? E a manipulação do algoritmo. Exatamente. Não é? Fake news. É isso. E manipulação de algoritmo também, né? Isso. A fake news hoje é bem forte, né? Isso. A gente vê que... Principalmente agora com as IAs. Também. Tudo muito a mídia investe muito mais em desinformação do que de fato levar conhecimento. Mas é o que vende, pô. Exatamente. É o que vende. É O caos, né? É o que vende, é isso aí. Isso. E a gente vê que a informação, cada vez mais, a gente vê a velocidade. Porque ela falou da ditadura, a ditadura era só televisão. Era mídia, era Globo, era, enfim, algumas rádios. Então a mídia televisiva, hoje a gente tem as redes sociais que não online, é 2 segundos. Né? Então várias redes sociais. Então a gente vive no mundo online. Exatamente. Fora que também, como já foi dito aqui, né, toda a manipulação da mídia, que também aí já é um assunto muito mais profundo, né, que tem a questão das politicagens, né, das emissoras das emissoras terem ali algum tipo de vínculo. Partidarismo, né? Exatamente. E aí eles manipulam as informações e assim. Viés político. Exatamente. E da mesma forma que a mídia ela vem como algo negativo nesse sentido, vem como algo positivo também, porque nós conseguimos expressar um pouco da nossa liberdade de expressão através da mídia. Hoje, como foi dito, né, tem muitos movimentos, muitas ações sociais e que cada dia mais a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo conquistar. De pouquinho em pouquinho, mas vamos. Né? Se formos pegar os dias atuais, há 30 anos atrás, a igualdade não estava tanto como está hoje. Então, assim, a gente tem que também ter um pouco de esperança no nosso futuro, né? E já para poder finalizar, vamos encaminhar já para o encerramento. Vamos lançar outra, não? Posso? Então, pronto. Vou lançar. Tá devagar. Ó, em relação ao nosso judiciário, o que é que vocês acham? Você acha que existe a imparcialidade do judiciário hoje em dia ou não? E aí? Eu acho Lance. que não. Na minha opinião, tem um viés político. Então, assim, eu não vou falar nomes porque, né, se você... Sem polemizar. Então, mas assim, tem viés político. Eu sempre questionei por que os ministros do STF, o presidente que vai ali nomear, eu sempre achei que teria que ser de um viés de uma forma mais imparcial, mas enfim. E a rodagem também Eu vou descer um pouco mais. E eu venho aqui para o nosso TJ, eu venho para primeira e segunda instância. Existe um viés político absurdo e tendencioso de acatar decisões, principalmente decisões que envolvem questões trabalhistas, quando elas vêm de um viés político e não de outro. Então, assim, ó, existe essa parcialidade, né? E que não é nada democrático, porque não é o nosso papel, até como operador do direito, a gente tem que agir com imparcialidade, mas infelizmente não é o que acontece, não é o que a gente vê julgados absurdos, e isso eu vi uma matéria falando que o STJ está sobrecarregado porque a quantidade que as pessoas estão recorrendo pelos abusos do judiciário, na primeira e na segunda instância. Sim. Então aí o que acontece? Está indo para tudo no STJ. Entramos onde não é perícia. Não é. Era para estar assim. É como a educação de base. Se eu trabalho aqui, a educação e a saúde de base, não vai sobrecarregar o hospital. Sim. E é o que está acontecendo. Também no meio jurídico. Porque as pessoas não estão sendo tratadas com igualdade ou com imparcialidade. Então, elas estão recorrendo cada vez mais e coisas que eram para ser resolvidas aqui, às vezes até nem algumas vezes sem precisar, fora dos casos penais, sem precisar de um judiciário, acabam parando no judiciário. Então tem uma certa autoridade do judiciário. Abuso. Ou abuso, né? Bem falado, Larissa. Exatamente. Vamos lá. Então, muito bom a participação de todos vocês. E vamos encaminhar agora para o encerramento. E eu gostaria de ouvir. Mas já tá cedo. Tá tão bom. Tá tão bom, assunto tão bom, né? Mas eu gostaria de ouvir de cada um de vocês, todos vocês, um pouquinho, sobre como nós, como indivíduos da sociedade, como futuros profissionais do direito,
para poder tornar a igualdade algo muito mais presente, muito mais efetivo, não estou falando de pessoas grandes das políticas, não, estou falando de cada um de nós. O que nós podemos fazer para mudar esse cenário? Acho que informação é a base de tudo, né? Até a gente informar os nossos mesmo, dos direitos que eles possuem e de como a gente pode perpetuar isso. Para repassar a informação. Eu gostei da fala de Aldeli, que ela falou assim, eu como mulher branca, então assim, ela verifica, ela vê o próprio privilégio, então assim, a gente vê nosso privilégio, a gente combater o racismo, combater a misoginia, combater as desigualdades sociais. Eu acho que nosso papel como cidadão, como estudante de direito também, né, que a gente vai se advogar, enfim, no futuro também, pegar processo pro abono, né, ajudar essas pessoas, se ela for do conhecimento, a gente também pode ajudar essas pessoas terem esse conhecimento. Eu queria finalizar com um texto que eu gosto muito, né, eu até coloquei aqui, é uma frase de Boaventura que ele diz: temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito a ser diferentes quando a igualdade não nos descaracteriza. Então, a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças, mas também é necessário uma diferença que não produza, não aumente e não reproduza desigualdades no nosso país. Perfeito. Eu acredito que a mudança tem que começar de dentro para fora, em que a gente, né, todos nós, temos que passar isso adiante, porque não adianta a gente cobrar do outro se a gente não próprio se policia, entendeu? E acredito que também a educação é um fator importante, porque a gente tem, além da educação, né, que apresenta a gente alguns dos nossos direitos e alguns dos nossos deveres, mas de forma, como cidadãos, iniciar isso e se aprofundar mais para melhorar o âmbito como um todo. A gente coloca assim, não, hoje a gente pensa, como é que eu vou conseguir mudar essa sociedade, mudar o mundo? Só eu vou fazer o quê? Eu acredito que o que eu estou fazendo, né? Eu estou procurando estudar e todo o conhecimento que eu puder passar aos meus, a pessoas próximas de seus direitos, e o que eu puder estar orientando, porque eu não vou poder mudar o mundo, mas se eu puder começar a mudar a mim mesma, eu acredito que eu já vou fazer uma diferença. Ainda mais uma diferença para o bem, porque todo conhecimento é bem-vindo. É um trabalho de formiguinha, né? Isso, você entendeu. Né? E se a gente ficar preso também nesse pensamento de que eu sou um indivíduo, se eu fizer não vai mudar nada, todo mundo se pensar igual, a gente vai continuar na mesma É a questão do voto também, né? Meu voto não faz diferença. Faz muita diferença. E hoje em dia, com a internet, tem um palco aí para todo mundo. Para todo mundo. E, Giovana, o que você acha sobre isso? Como é Eu acho que a educação, antes de começar, querendo ou não, tem gente que tem filho pequeno aqui, a gente tem que moldar essas crianças para lá na frente elas representam o que a gente está passando aqui. Elas são continuidade. Sim, que a gente está estudando no futuro da Elas são o nosso futuro, né? Gilane? A gente tem que ir, né, além da igualdade formal e promover transformações garantindo oportunidades reais equitativas para todos. Eu concordo com todos aqui, com todas as salas, e ratifico a questão da educação. A gente falou aqui ao longo desse podcast e, de fato, a educação é a base, é a coisa principal. E outra coisa é a gente, nas nossas ações diárias, seja numa fila, em um hospital, em qualquer lugar que a gente esteja, que a gente tenha a oportunidade de passar uma informação, que a gente não hesite em fazer isso, porque às vezes a gente está cansado ou está querendo relaxar e a gente se omite desse papel, e às vezes uma coisa que pra gente não é nada, é uma informação tão óbvia, pode mudar a vida, o dia e facilitar uma questão para outra pessoa. Aldeli? Vocês falam também que ficou pouca coisa para eu pensar, né? mas assim, eu acho que a transformação real da sociedade parte do indivíduo, como sempre, parte do indivíduo. Então, assim, eu não posso concordar aonde eu me sinto confortável, onde eu vejo uma pessoa tendo uma fala preconceituosa, racista, desigual, não é o meu lugar. E assim, e o meu lugar... E não se abster é isso, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. E eu não me sinto confortável para estar num ambiente desse, mas não é só me retirar.
eu me sinto à vontade para poder informar e corrigir. Porque se a gente não fizer isso como sociedade e a gente concordar tacitamente, quando a gente se cala, a gente está concordando com o que o outro fala. Então a gente começa a reduzir a desigualdade quando a pessoa não se sente confortável para ser preconceituosa na nossa frente. E aí que a gente começa a reduzir a desigualdade e também não só reduzir a desigualdade, mas orientar a pessoa sobre o direito à igualdade. Porque muitas vezes a desigualdade no Brasil virou piada. Isso não é piada. Com certeza. Isso não é engraçado. E é como tem um ditado antigo que fala, né? Quem cala, consente, né? Então a gente não pode se calar em relação a isso. Exato. É você não se sentir confortável em situações onde a desigualdade impere, onde conversas, onde papos aconteçam que façam com que diminuam o outro pela sua desigualdade. Então, quando você chama a atenção, essa pessoa já não vai se sentir mais desconfortável e ela vai entender que, assim, as opiniões delas não interessam. Se forem opiniões preconceituosas, a opinião dela não interessa. Ela vai ter que aprender a calar e a internalizar. E se você... Pra si, né? Exatamente. Se sentir desconfortável. Exatamente. Não sou eu que tenho que me sentir desconfortável em chamar a atenção à pessoa. Ela que se sinta desconfortável em ser preconceituosa com os desiguais. Então, de fato, que tenhamos coragem para oprimir os preconceitos, né? Onde quer que a gente enxergue eles. Exatamente. O papo tá bom, né? Tá ótimo, mas vamos ter que encerrar. Amei a participação de todos. Foi um bate-papo muito enriquecedor. Maravilhoso. E que possamos sair daqui, e até quem está nos assistindo, com um pensamento transformado e que a gente realmente possa colocar tudo que foi citado aqui no nosso dia a dia, que a gente realmente possa fazer a diferença, querer fazer a diferença. E é isso o tema. Tenho certeza, né? Desculpa. Pode Mas falar. eu tenho certeza que acho que cada um aqui de nós saiu com um pouquinho mais de conhecimento. Saiu com mais de Porque aprendemos uns com os outros, né? E é isso aí. Exatamente. É um tema que é jurídico, mas é para além, é humano, é humanitário. Então eu agradeço a participação de todos e muito obrigada. Quem gostou, Obrigada, gente. compartilha, passa essa informação Palma pra gente, para todo mundo.